Olá, queridos alunos do ISD, espero que todos estejam bem. Sou o professor Luciano Prado, estou aqui para mais uma aula de filosofia. Estamos exatamente no capítulo 2 do livro 6 de filosofia. Espero muito que vocês acompanhem essa aula de posse do livro, fazendo as anotações. E durante nossa aula online, quinta-feira, eu quero encontrá-los todos para debatermos mais sobre esses dois importantes filósofos da ciência. Filosofia da ciência, inclusive, é o tema abordado nesse segundo capítulo aí. Nós já vimos um pouco do que trata, né, as questões filosóficas contemporâneas, como elas se desdobraram até a contemporaneidade, e hoje nós vamos ver, para concluir, inclusive, esse capítulo 2, dois ícones da filosofia da ciência na contemporaneidade, Karl Popper e Thomas Kuhn. Então, eu aposto muito em questões relacionadas à ciência nesses próximos vestibulares e Enem, tendo em vista que, como tem sido um processo de construção, né, a ciência tem absorvido cada dia mais um status, né, de superioridade, de importância, de significância na nossa sociedade, e por isso eu aposto muito que a cada dia mais nós vamos nos deparar com questões também da ciência. Mas vamos lá. Karl Popper, né, é um ícone, verdadeiro ícone da filosofia da ciência. Nasceu em 1902 e morreu em 1994, e é um dos caras que surge para estabelecer a sua crítica sobre as concepções verificacionista e indutivista da ciência. Qual a proposta de Popper, né? Para Popper, observações puras, neutras e imparciais não são ponto de partida da ciência, uma vez que estas são necessariamente estabelecidas por diretrizes teóricas. Então vamos lá. Nesse período ainda, né, na ciência, no âmbito da ciência, e o surgimento de várias teorias lá, Karl Marx sobre a sociedade, Freud, a psicanálise, Einstein e a teoria da relatividade, né? Desde a modernidade, o homem queria encontrar a segurança da ciência, queria encontrar um caminho seguro para a ciência, né? E Karl Popper, nesse período ainda, nesse debate, né, queria saber, então, o que de fato é ciência ou pseudociência, como caracterizar, como destacar, né? O que manteria a ciência viva, ativa e por um caminho seguro. Então, a primeira coisa é, Karl Popper vai dizer que a ciência deve admitir que não existem essas verdades absolutas, né, que estão buscadas, esse caminho seguro, absolutamente seguro, como era buscado pelas ciências, os métodos propostos lá na modernidade, né? A ciência, não existiria nela verdades absolutas, era tudo baseado em conjecturas, hipóteses que seriam provisórias e que seriam fruto de conjecturas. Então, a cada período histórico, a ciência se mantinha de pé, se mantinha viva e acesa por causa disso. Hipóteses eram criadas sobre temas, né? E ao estabelecer uma hipótese sobre algo, surgiria a necessidade, então, de defendê-lo. Então, é por isso que a sua teoria aqui, a sua proposta epistemológica, epistemologia é acerca da filosofia da ciência, esse termo seria quase um sinônimo de filosofia da ciência, que trata dessas questões no âmbito da filosofia. A epistemologia trata das questões do conhecimento, da ciência e tal. Então, Karl Popper vai dizer, estabelecer a sua noção de falseabilidade. Por quê? A ciência deve se manter com o pressuposto ideal, o pressuposto teórico de que não existe uma verdade absoluta, que ela se estabelece por hipóteses. E essas hipóteses, né, elas necessariamente precisariam, para que a ciência avançasse, necessariamente se estabelecer sobre ela a tentativa de falsificá-la, de derrubá-la, de superá-las. E era esse o motor da ciência. Mas isso só de sacanagem, professor? Só derrubar a teoria do cara? Não. Ele dizia o seguinte: quanto mais uma teoria fosse fortemente embasada, mais ela se sustentaria. Essa falsibilidade não era proposital ou para sacanear ou para derrubar, só por derrubar alguém uma teoria. Era para tirar da comodidade
a academia científica, os cientistas saíssem da sua comodidade, no sentido de que cada hipótese não fosse aceita e cruzava-se os braços e admitia ela como absoluta verdade. Não, o papel da ciência não era cruzar os braços, e sim analisar cada hipótese exaustivamente, cercá-la, né, de refutações, tentativas de refutá-la, e à medida que ela fosse se preservando, aí daria a evidência de que ela era certa, de que ela era uma ciência evidente e saudável em teoria verdadeiramente, efetivamente séria, né? Então, a ciência, nesse caso aqui, o progresso da ciência se estabeleceria sobre essa possibilidade aí, né? Essa possibilidade de refutação, né? E quanto mais ela resistisse a essas refutações, mais confiável ela seria. Então, o que transforma um enunciado comum em científico é o fato de ser possível falseá-la. Então, a ciência, ela só seria adotada ou aceita como uma ciência ou uma hipótese científica se em torno dela existisse a possibilidade de tentar exaustivamente falsificá-la, derrubá-la e exaustivamente testada. A que mais conseguisse, né, se manter, ela seria cada vez mais confiável. É assim, a ciência, né, se tornaria, a hipótese científica se tornaria mais verídica. Thomas Kuhn aqui vai se sobrepor à teoria de Popper, né? Vai contrariar, vai se opor. Ele vai falar da sua teoria do paradigma. Então, ele vai dizer que apesar de que existam essas questões de superação de um modelo, de outro, aquele modelo não deve ser ignorado, como por exemplo, né, o paradigma corresponde a uma base, né, é uma hipótese que durou por muito tempo e que a partir dessa base, né, problemas foram estabelecidos, então ela teria sua importância. Uma hipótese científica, digamos, nós inventamos uma hipótese científica sobre algo. Karl Popper vai dizer que agora o nosso papel era tentar refutá-la. Thomas Kuhn vai dar importância a essa hipótese, porque a partir dela se estabeleceria um paradigma para ou alguém acrescentar algo, né? E seria isso a ciência normal, comum. Eu fiz uma teoria e alguém descobriu algo novo que acrescentou, né, agregou algum conhecimento à minha teoria, à minha hipótese, então isso é a ciência normal. Então, estabelecido aquele paradigma, aquela hipótese que durou por muito tempo, vários problemas podem ser melhorados e aperfeiçoados. Isso seria a ciência normal. Mas vai chegar um tempo, né, em que acontecerá um processo de crise, que ele vai chamar de anomalia. Então, Thomas Kuhn vai chamar anomalia um período de uma possível crise e que vai fazer com que seja necessário suscitar uma revolução. E aí, a partir disso, a partir dessa crise, dessa anomalia e dessa necessidade de revolução, aí surge a ciência extraordinária, né? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do geocentrismo. Por muito tempo, o modelo geocêntrico, a hipótese científica sobre ser a Terra o centro do universo, perdurou por muito tempo. E aí, depois, ela começou como paradigma, já na modernidade, ela se tornou um paradigma que fez com que, a partir desse problema, da observação dessa hipótese, alguém começasse a refutá-la e gerou uma crise. Cada vez mais se tornou impossível sustentar essa teoria antiga. Ela passou por uma anomalia e aí a ciência extraordinária propôs uma mudança de paradigma, que o modelo seria heliocêntrico. Então estabeleceu-se um novo paradigma para a ciência como um modelo cósmico, modelo do universo. A teoria foi superada, mas ela teve seu papel importante, porque ela se viu de pressuposto para gerar problemas, para gerar problematização. E a fruto dessa teoria geocêntrica é o heliocentrismo. Então o heliocentrismo se estabelece como um paradigma do nosso tempo e a partir dele são reformulados ou vislumbrados problemas, ajustes, aperfeiçoamentos ou críticas, mas porque tem um paradigma pela qual nós partiremos dele para analisar os modelos espaciais.
Então, isso são os dois grandes ícones da ciência contemporânea, Karl Popper e Thomas Kuhn. Espero que você tenha acompanhado esse relato, essa apresentação geral sobre esse capítulo 2 na segunda aula, segunda etapa do capítulo 2, mas na nossa aula presencial, quinta-feira, eu conto com a presença de todos e nela nós vamos resolucionar questões de Enem, de vestibular sobre esses filósofos e nos aprofundar sobre esses dois assuntos aí estabelecidos por eles que marcaram a filosofia da ciência na contemporaneidade. Então, abraço a todos, fiquem com Deus, até quinta-feira.